Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente. Gostaria muito de falar do Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio é um espírito que já soltou aí vários livros. Ele desencarnou em fevereiro de 1973 e alguns meses depois ele já começou a fazer psicografia. Ele desencarnou perto de 25 anos. E tem vários livros dele, assim, bem interessantes, que eu já li, que gostei, mas eu achei melhor trazer aqui o primeiro, antes de começar a falar dos outros. Então, o primeiro livro que o Luiz Sérgio psicografou é este aqui, ó. O Mundo que Eu Encontrei. E ele foi psicografado pela Alaide de Assunção e Silva, que era uma prima ali de segundo grau dele, uma prima que ele mal conhecia, acho que só encontrou com ela acho que uma vez só. Ele chegou a psicografar por ela uns 3 livros e meio, o quarto livro já teve uma outra contribuição. A Laíde, ela até por questões de saúde, ela parou de trabalhar com psicografia, e depois ele começou a psicografar pela Irene. Mas vamos começar a falar primeiro deste aqui, da Laíde. Esse é um livro que mexeu bastante na época que ele foi lançado, por se tratar de um jovem que vinha contar o que ele encontrou no plano espiritual, e no começo as mensagens dele eram assim muito despojadas, ele falava gíria, ele mexia com todo mundo. A questão realmente da procedência, né, das mensagens, os próprios pais atestaram essas mensagens, tinham certeza ali que era o filho que estava escrevendo pelos dados que ele passava. E foi assim bem interessante na época, eu lembro que foi comentado bastante. Então o Luiz Sérgio, né, era um de família ali que conhecia ele um pouco, né, do espiritismo. Então quando ele desencarnou, ele acabou, né, no primeiro momento ficou meio na dúvida, mas depois ele começou a ter noções ali de que ele havia desencarnado. Ele foi logo resgatado, ele entrou em prece quando ele percebeu que ele havia desencarnado. Foi um acidente de automóvel, que ele estava com outras pessoas, mas só ele veio a desencarnar. Eles tinham ido para São Paulo e na volta eles sofreram o acidente, não era ele que estava dirigindo. E na hora que ele percebeu ali que ele desencarnou, ele entrou em prece e ele disse que viu 2 pessoas virem auxiliá-lo, e ele já entrou no sono e foi ali para ele chama de Colônia Estância da Luz Divina. Logo de cara ele não quer falar esse nome, ele só fala mais para o final do livro, não sei nem porquê, a necessidade aí de esconder isso, né? Mas ele vai falando lá na frente. E a gente vê aqui um crescimento muito grande do Luiz Sérgio, porque quando ele desperta na espiritualidade, ele já passa a estudar, a entrar mesmo numa escola onde ele tem muitas orientações. Então as primeiras mensagens ele faz de qualquer jeito. Já as outras mensagens, elas são um pouco mais comedidas, ele já vem com um assunto, ele mesmo conta que ele acaba discutindo ali com o professor, né, como é que vai ser esse assunto, o professor sugere algumas alterações, alguma coisa assim, para que ele venha trazer algo realmente de útil para quem está por aqui. Ao todo, são 18 mensagens, e elas tiveram ali um prazo de 2 anos, né, de coletas, vamos dizer assim, de mensagens. Eles moravam, a família do Luiz Sérgio, né, morava em Brasília, e essa prima morava em São Bernardo. Até por causa dessa questão do desencarno do Luiz Sérgio e das mensagens, né, que ela começou a receber, acabou aproximando um pouco mais aí as famílias. Então está aqui essa recomendação, O Mundo que Encontrei. Ele coloca realmente muitas dicas, muitas referências do plano espiritual, de como ele fez lá, as coisas que ele encontrou, como ele foi ajudado. Ele fala muito da música, né, questão da influência da música das pessoas, porque a música, ela influencia direto os nossos centros de força. Por isso que muitas vezes a gente tem certas músicas que a gente escuta, que pega os nossos centros de força superiores, e aqui a gente
fica tão emocionado ali com as músicas. Então ele vai comentando uma porção de coisas bem interessante. Aqueles que já leram, né, alguma coisa do Luiz Sérgio até mais recente, e não leram este livro aqui, eu recomendo, e também recomendo para aquelas pessoas que não conhecem nada do plano espiritual, aquelas pessoas que até mesmo não são espíritas, mas querem saber um pouquinho. Este livro, ele é mais ou menos na linha ali do Violetas na Janela, só que bem mais antiguinho e não menos interessante. Realmente eu recomendo O Mundo que eu Encontrei, do Luiz Sérgio, psicografia da Alaide. E se vocês gostarem aí das dicas que eu tenho dado, por favor, se inscrevam no canal do YouTube ou curtam a página no Facebook. E aos pouquinhos vamos aí cada vez mais conhecendo essa literatura espírita que é tão vasta. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.